é isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo. E novamente eu tenho a honra, o prazer de receber Antonieta Pinheiro aqui. Alguns de vocês já a conhecem, mas caso contrário, quem está caindo de paraquedas, é um prazer apresentá-la novamente. Boa noite, Camila, agradeço imensamente a participação, o convite. Com muita honra, né? A gente vem aqui, o seu programa é muito gostoso, é muito leve, então é muito bom. Eu sou Antonieta Pinheiro, eu sou educadora física e fisioterapeuta com formação em osteopatia. E no caso, gente, para os que realmente estão caindo de paraquedas, explique para o pessoal, Antu, o que é a osteopatia. Vamos lá, a osteopatia é uma técnica de terapia manual em que na mesma sessão a gente faz o diagnóstico e o tratamento, né? E a osteopatia, ela visa a integração dos sistemas do corpo, Camila. O que isso significa? O nosso corpo ele é formado de 5 sistemas. Sistema estrutural, postural, visceral, craniano e bioenergético. Né? É o que forma o nosso corpo e é o que nos dá vivacidade. A osteopatia, ela visa integrar esses sistemas através de técnicas manuais. Ok, um está deficitário, de repente, pode influenciar o visceral está deficitário, Exatamente. aí vocês entram e conseguem integralizar com os outros. Na verdade, a gente fala em retirar bloqueios, né? Porque o que tira a energia do nosso corpo são situações, disfunções ou dores que bloqueiam determinado sistema. Então, a gente faz o desbloqueio disso manualmente com toques, tá? Toques, algumas manobras, algumas técnicas e faz o desbloqueio e o próprio corpo promove a autocura. Isso que é fantástico. Inclusive, ontem eu fiz uma postagem sobre autocura no meu Instagram, falando desse processo, o que contribui, o que pode atrapalhar esse processo de autocura. Porque o corpo é sábio, né? Mesmo porque antes de qualquer coisa, a Antonieta fará uma anamnese do paciente, Exato. O histórico de vida dele, o que está bloqueando, ou às vezes ele nem sabe o que está bloqueando, mas o osteopata assim o saberá, né? Sim, o corpo indica para nós. Como onde assim? Está. Explica só mais um pouquinho. Vamos pessoal, lá, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, uma pessoa que chega para nós com dor no ombro direito. Sem uma causa de um acidente, um trauma, bati ou caí, não teve um incidente desse, mas a pessoa está tendo dor, está tendo dificuldade para dormir, dificuldade para movimentar o membro. Geralmente, esses pacientes têm problema de fígado. O bloqueio está no fígado, porque o fígado é um órgão que se instala do lado direito do nosso corpo e tem a mesma raiz de inervação do ombro. Gente, que fantástico isso. Exato. Mesmo porque eu estava com um probleminha no fígado e não senti no ombro. De repente, o meu já está tudo bem, mas de repente... Sim, mas eu estou dando um exemplo do ombro, mas, por exemplo, muitas pessoas com enxaqueca, tensões na região do lado direito do corpo, muito provavelmente tem disfunção de fígado, tem disfunção da vesícula e nem sabe. O corpo se defendendo. O corpo se defendendo. Nos dê mais alguns exemplos, digamos assim, para nós entrarmos no MECA. Tá, um exemplo clássico de dor que as pessoas procuram, assim, toda semana eu recebo um caso assim, são pessoas, né, pacientes com dores na região lombar, também sem uma causa, porque geralmente a pessoa traz uma causa, ela fala, porque eu fico muito tempo sentada, porque eu agachei e travou. Geralmente, dor na região lombar tem relação com o intestino constipado, uma síndrome do intestino irritável. Qualquer disfunção no intestino, ele vai irradiar a dor na região lombar. Não que seja porque está perto, tá? Não, né? A lombar com os intestinos, não. Tanto é que fígado e os ombros estão não precisa distantes. estar perto, é uma correlação via sistema nervoso. É por isso que dá essa disfunção, essa relação de dor. Muito legal. E eu trouxe a Antonieta aqui novamente, again, porque ela está com um projeto lindo, muito bacana, que é o MECA, Mãos que Aliviam. Exato. Antu, explane para o pessoal o que é isso. Bom, vamos lá. O MECA, eu falo que o MECA veio para mim como um presente, né? Quando eu comecei a atender mesmo como osteopata, porque eu fiz uma migração, cá.
eu saí de educadora física, personal, você acompanhou bem a minha história. E passei para fisio esportiva e depois eu terminei a minha formação em osteopatia e eu vim galgando, né, nessa linha. E quando eu comecei a atender mesmo a osteopatia, que eu falei, não, agora eu vou só ficar com a osteopatia, eu comecei a trabalhar e eu agrego outras técnicas junto no meu tratamento, porque eu atendo muito atleta, eu atendo às vezes criança, que dá para a gente integrar com algumas outras técnicas. O que são essas técnicas? Além da terapia manual, da técnica da osteopatia, eu trabalho muito com o dry needling, que é aquele... Conte, pessoal. O dry needling é um agulhamento seco. O que é o agulhamento seco? Com agulhas de acupuntura, a gente consegue desfazer aqueles pontos nodosos de dor, região de trapézio, região da coluna, que fica aqueles pontos de dor. O agulhamento, você faz o agulhamento no local, instantaneamente esse ponto dissipa e a dor melhora. Isso está aglomerado. Isso está englobado no meu tratamento. Perfeito. Tá? De osteopata. De osteopata. É independente. Por exemplo, eu liberei um ombro que estava lá dolorido, tudo, mas ficou aqueles pontos gatilhos. Eu libero com a agulha, o paciente já sai muito melhor da sessão. É uma gama de tratamentozinhos junto com o Dentro disso eu também trabalho com a kinesiotape, que é aquelas fitas que os atletas usam, né? Como é que é isso? Então, a kinesiotape, aquelas fitas adesivas, são fitas elásticas, que elas ajudam o músculo a se refazer. Eu vou entrar um pouquinho na questão da autocura que eu te falei. Uma pincelada. Só para poder chegar na kinésio. Nosso corpo, ele leva até 3 dias para fazer todo o processo de autocura. Então, você passou comigo, eu fiz uma intervenção em você, o seu corpo ele vai levar 3 dias para assumir essa nova postura e resolver toda a questão do teu sistema. A kinésio, ela vai ajudar nesse processo, ela vai acelerar esses 3 dias. Como? Por exemplo, no teu ombro estava com uma lesão, eu tratei, fiz a manobra que tinha que fazer, liberei, coloco uma kinésio para você sair com aquela sensação de apoio. Tá. Sabe, em vez de você usar uma tipóia ou coisa assim, não, a kinésio ela vai ficar ali, ajudar o músculo a se regenerar, se refazer, ao mesmo tempo que você vai ter todo o movimento. Ai, que bálsamo da vida, É muito gente. legal, é muito legal. Então, são técnicas que eu agrego no meu tratamento. E por que eu entrei nisso? Porque quando eu comecei a atender, nós, quanto terapeutas, nós atendemos uns aos outros, alguns amigos, alguns colegas. E eu atendia um amigo meu, terapeuta também, inclusive ele faleceu, mas foi uma pessoa assim que me deu abriu muito o leque da minha vida. E ele falava para mim, Antonieta, você tem um trabalho muito diferenciado, você agrega técnicas que outros terapeutas não agregam. E eu falava, imagina, todo mundo faz isso, sabe aquela coisa de você achar que todo mundo faz isso. E quando eu falo assim, talento é a soma dos seus melhores resultados. Ótimo. Então, quando você começa a ter resultado e perceber que o seu trabalho tem um diferencial, eu falei, eu vou começar a juntar isso. Eu vou fazer eu não digo protocolo, mas uma junção das melhores técnicas, das técnicas mais rápidas, mais eficientes, e vou juntar isso num workshop. E para isso eu falei, eu preciso batizar esse workshop. E aí eu comecei a juntar os feedbacks dos meus pacientes, que eles falavam assim, nossa, a gente vem aqui e sai muito mais aliviado. Ah, a gente vem aqui e sai muito mais aliviado. Eu falei, peraí, eu vou juntar isso aí. O que eu posso juntar com alívio? E fui. Lembro que eu fiquei uns 15 dias. E aí, de repente, veio um insight. Foi isso mesmo, veio um insight. Mãos que aliviam. E aí eu falei, é um Meca. Meca tem a relação com o olhar para o horizonte, a cidade de Meca para os israelenses e tudo mais. Eu falei, tem essa ligação. Tem essa ligação. Na realidade é MQA, MQA, ela juntou o Meca, realmente olhar para novos horizontes. Novos horizontes. Não é? Gostei, Antu. Então, foi um insight muito legal que eu tive. E aí foi isso. E aí dentro das técnicas do Meca, eu trabalho muito com, a gente chama de resetar o corpo. Como que você faz isso?
por exemplo, um paciente que tem N queixas, que é muito comum você receber pacientes com vários pontos dolorosos, pacientes com fibromialgia. E por N motivos. Por N motivos, problemas físicos, emocionais, que hoje está tendo muito. Então você faz um reset do corpo desse paciente via sistema linfático e via sistema neural. Tá? Então são técnicas que eu juntei no MECA para fazer um reset do paciente. Então a gente faz um mapeamento desses sistemas e desliga. Ai, gente! É muito interessante porque o alívio é instantâneo. A pessoa sai assim, já levanta da maca com um alívio muito grande, uma sensação de bem-estar. Lembrando que o sistema linfático ele é muito delicado, muito melindroso. Não só o linfático, como tudo que a Antonieta está nos contando, é para um profissional com crefito. E o que mais, Antô? Hoje eu abri um MECA, até eu vou contar em primeira mão aqui para vocês. Tá. No primeiro MECA que eu fiz, eu abri somente para fisioterapeutas, educadores físicos e terapeutas manuais, tá? Esse segundo também tá mais para os terapeutas, porém, eu recebi muitas mensagens de pessoas que não têm uma formação terapêutica, mas gostaram muito da metodologia do MECA e me pediram ver se eu não abria um espaço para elas fazerem para atuar nas pessoas da casa. E eles podem fazê-lo? Porque o sistema linfático pode, ele é chatinho, Camila. Pode? Ele pode, porque a partir do momento eu escutei uma coisa de um mentor meu muito interessante, que ele fala assim: não importa a técnica, mas sim quem aplica a técnica. Se você tem bom senso, um acolhimento frente àquele paciente e tem uma técnica eficaz, não tem como dar errado. Tá, perfeito. Né? Então, assim, logicamente, para ter um trabalho voltado para o profissional, eu exijo que tenha uma formação, né, de terapeuta, de fisioterapeuta ou mesmo do educador físico, porque você tem que ter uma noção de anatomia, do corpo em geral. Da nossa situação toda. Mas assim, eu estou pensando para um próximo aí, para abrir para as pessoas que gostariam, porque tem pessoas que... Leigos que têm uma noção. Por exemplo, você que é uma pessoa que treina, se eu falar, Camila, a tua coluna lombar, você vai saber o que é uma coluna lombar, tá? E como intervir dentro dessa coluna é muito mais simples com uma técnica direcionada. Ok, tá? Mesmo porque é um workshop. É um workshop. E vamos falar um pouquinho mais dele no próximo bloco, porque realmente muitas pessoas vão querer interagir com você, mas tem que ter muita responsabilidade, porque nós estamos falando sobre corpos, né, gente? Então, até mais no próximo bloco. E é isso aí, meus amores, voltamos mais uma vez no Camarim com a Camila Cléu, o segundo bloco. Antonieta, nós terminamos o primeiro dizendo o quão importante é quem for se adequar ao método MECA da Antonieta, se ele precisa ser um profissional ou só um terapeuta, porque as mãos deles realmente aliviarão até os da família. Sim, e eu preocupada com o sistema linfático. Explica um pouquinho, Antu. Vamos lá. É diferente você atuar no sistema linfático e atuar com drenagem linfática, tá? Existe uma diferença. Logicamente, a drenagem vai atuar no sistema, mas não no modo como é feita a drenagem, tá? O MECA, ele leva o sistema linfático como um alívio dos fluidos para o corpo todo. Então, vamos explicar a grosso modo o seguinte. O sistema linfático, ele funciona no nosso corpo todo, desde o fio do cabelo até o dedão do pé. Então, ele percorre o nosso corpo todo, levando fluidez aos tecidos, melhorando a lubrificação das articulações e tudo mais. Os pontos doloridos do corpo são locais em que essa linfa não está circulando corretamente. Então, qual que vai ser a técnica do MECA para aquele local? Você colocar a mão, estimular o ponto para que a fluidez do sistema volte. Bacana, gente. É isso, gente. Ah, é simples assim? É simples assim. É simples, mas não que o leigo vá fazer. Não, profissionalmente
eu não indico que a pessoa sem uma... Primeiro, porque também os pacientes vão perguntar, mas você teve formação em quê? Ah, eu fiz um curso somente. Não, você tem que ter um estudo aprofundado de anatomia e tudo mais. Mas se você quiser atuar para os seus familiares, às vezes um filho que não está bem, está com uma dorzinha, alguma coisa, você pode fazer. E o grande diferencial do MECA, Camila, que eu falo muito isso para quem quer fazer ou para quem já fez, inclusive eu pus muitos depoimentos dos alunos, foi uma coisa que assim, durante a minha vida de estudos e tudo mais, eu sempre senti dificuldade e senti falta de um curso que nos fizesse olhar o paciente como um todo. E como que eu vou atuar com esse paciente? Como que eu vou abordar esse paciente para uma primeira consulta ou mesmo fazer um acompanhamento? E eu sempre senti falta disso. E foi uma coisa que eu trouxe para o MECA. Que uma coisa que eu sempre falo para quem trabalha com terapia e trabalha com pessoas é o acolhimento. Porque você já está atendendo uma pessoa que está com dor, está fragilizada. Você não vai chegar nela, né? E aí, tal, fazer certas brincadeiras, certos comentários que vão ser irrelevantes e até, sabe? Ou broncas, né? Porque médico adora dar bronca no paciente. Exato. Você já está dolorido, moralmente abatido. Exato. Um órgão, um membro, seja lá o que for, do seu sistema está debilitado e o médico vem dando bronca, vem dando dura. Não é aquilo que você quer. Você quer que resolva. Exatamente. Então, uma coisa que eu, no primeiro módulo do curso, primeiro dia do curso, né, que o MECA hoje eu dividi em 3 dias. Então, o primeiro dia do MECA, eu faço os terapeutas fazerem dinâmicas entre eles de ficar no lugar de paciente. Eles fazem trocas. Hoje eu estou no lugar do paciente, no lugar do terapeuta, para ele sentir como é feito. E muitas vezes o terapeuta ele se sente um pouco perdido frente a várias questões. Então, por onde eu vou começar o meu tratamento? O que eu vou atender primeiro? O que eu vou atuar primeiro? Então, o MECA ele traz isso para os terapeutas, né? O que eu vou atuar primeiro? O que seria mais relevante para o paciente hoje, numa primeira sessão? Como que você vai abordar esse paciente que está dolorido, está travado, ou não está conseguindo mal andar? Como que você vai fazer isso? O que você vai falar para ele? Quais as recomendações? E assim, são coisas que faz falta. E eu vejo que os terapeutas, muitos não têm esse preparo. Então, tá vendo, gente? É um gancho para vocês, é uma diretriz, um vetor para quem está titubeante aí na sua profissão, dentro desse leque que a Antonieta nos contou, que é o seu workshop, Exato. o MECA. Como é que o pessoal faz para participar de casa e como é que funciona ipsis literis, Antu? Vamos lá. Para esse segundo bloco, essa segunda turma, já fechou as inscrições, tá? Não tem mais vaga. Eu já estou aí pensando no próximo, que vai ser em março, tá? Eu sempre dou esses intervalos de 6 meses entre um curso e outro. Então vai ter uma próxima edição em março. E eu falo para vocês, gente, a cada edição, eu falo que o MECA é um bebezinho e está crescendo. E vai chegar para o ano que vem ainda já um adolescente. Ai, que bom! E a questão toda do MECA, tem pessoas que falam, ai, Antonieta, mas eu posso participar somente do primeiro dia que você vai dar a técnica, sei lá, de agulhamento? Ah, eu posso participar só do dia da kinésio? Não. Eu gosto que faça o workshop todo. Para o seu ganho vai ser muito melhor, né? Uma coisa engloba a outra engloba também, outra. né? É intrínseco, não é? Durante todo o processo, você vai ter muitas dinâmicas, você vai melhorar muito. Eu falo que, além de tudo, é um workshop de um autoconhecimento muito grande. Tá. Porque eu falo que o terapeuta, Camila, ele, além de tudo, ele é um eterno carente, ele é um eterno doente. Ninguém vai para terapia manual, para o tratamento ao próximo, sem ter coisas para resolver em si mesmo. Então, eu faço muito esse trabalho do autoconhecimento para estar trabalhando com a terapia manual. Mesmo porque vocês vão descobrir aí em casa, quando vocês fizeram faculdade, vocês escolheram apenas algumas matérias e puderam se graduar? Não, teve que pegar, né, o Sim. bolo todo, terminar, concluir, e vocês viram no final
que todas eram necessárias. Sim. Então, para um workshop ser bacana, ser frutífero na vida, profícuo na vida de todos, há que se fazer todo o processo, todo o processo. Todos os dias, né? São 3 dias, sendo que na sexta-feira a gente começa na sexta-noite, com essa parte das dinâmicas entre terapeuta e paciente. Eu não vou contar nem aqui, tem uma técnica surpresa que eles vão ter no primeiro dia, tá? Kinder Ovo para todo mundo. Kinder Ovo para todo mundo. E aí é o sábado o dia todo e domingo também o dia todo. Então é um curso que vai enriquecer muito na carreira, na vida pessoal e profissional, né? E aí eu vou deixar com um gostinho de quero mais. Muito bem. Deixarei aqui todo o contato da Antonieta para os interessados entrarem ali e conversarem com ela a melhor maneira de fazê-lo, ok? Mas, Antu, presta atenção que muitos aí que querem entrar, eles também têm dúvidas, né? Como é que foi a primeira turma, que era um embrião? Era um embrião. Bom, a primeira turma foi uma turma assim que acho que Deus colocou na minha vida, sabe? Veio de encomenda. Eu abri o workshop, eu falei, eu vou abrir 10 vagas. E no fim vieram 12 pessoas que eu não pude deixar de fora essas duas pessoas, né? Mas foi uma turma assim que me trouxe muito conteúdo e eles também, excepcional. Foi uma turma assim que aproveitou demais. E hoje eu encontro alguns ex-mecanos aí e, nossa, eles falam que a mudança na vida pessoal e profissional foi imensa. Mesmo porque, às vezes, como um professor que a gente sabe, que sabe muito, mas não tem didática para passar, aí ele aprende. Ele aprende, exatamente. E tem aquele que até sabe pouco, mas é aquele que fala muito, falastrão, ele aprende também, não é? Aprende. E assim, quando o curso acabou, no domingo, eles não queriam ir embora, sabe? Foi tanta troca de experiência, tanto conteúdo, assim. Eles saíram com um ar de leveza, de um brilho nos olhos. Eu falei, olha, isso foi tão gratificante para mim, porque era o que eu buscava, né, nos cursos todos que eu fiz, e era uma coisa que eu queria muito passar para eles. E eu consegui. Então isso para mim foi extremamente gratificante. Hoje eu encontro alguns deles, eles me agradecem. E é muito bom essa troca, né? E não basta você saber, eu penso assim. Eu acho que você quer dividir. Antonieta enquanto sabedora, sapiente das técnicas, como inová-las, como misturá-las. Ela falou, como é que eu vou guardar isso para mim? Exato. Eu quero passar para o público, não é? A segunda? Então, foi essa turma que veio de presente. E o tanto que hoje eles aplicam, e uma coisa que eu sempre falei para eles, eu montei um grupo de WhatsApp, né, Meca 1, e aí eu falei, gente, eu fico à disposição, o que vocês precisarem, mandem aqui, e aí eles me mandam, Antonieta, apareceu um paciente assim, o que eu faço? Eu falo, ó, vamos pensar junto, né, o paciente está assim, aí eles, mas eu fiz isso e realmente deu certo, eu achei que é isso, mas tem mais alguma coisa? Eu falei, está no caminho certo. Que é essa frase que eu te falei, Camila, não importa a técnica, mas quem aplica a técnica é muito válida. Porque às vezes você fica querendo copiar a pessoa que te ensinou, a Antonieta faz assim. Ok, eu faço assim, mas se você fizer de uma outra forma e deu certo, perfeito, é isso, né? É isso. Então eles falam, Antonieta, você deu muita leveza, porque a gente fica às vezes preso na técnica, querendo fazer exatamente daquele jeito e não precisa. Perfeito. Né? E assim, no caso, você que é a mentora, como é que vocês aí em casa terão, que têm interesse no Meca, vão lá, vão fazer esse método com a Antonieta, como você estará à disposição para esse público? Bom, na primeira turma eu dei 6 mentorias online após o curso, tá? Uma a cada 15 dias. Para essa segunda turma eu não vou dar as mentorias, mas eu vou ficar à disposição, tá? A gente filma todas as técnicas durante, né, o workshop, eu passo para eles depois, né, por e-mail, tudo, porque cada turma são pessoas ali que eu não quero que as imagens fiquem passando, então claro. Entre eles, né? Então eu disponibilizo esse material,
Fico à disposição também via WhatsApp, Instagram, o que eles precisarem de mim, de dúvidas, ou precisa de ajuda em determinados tratamentos, eu fico à disposição, Camila, porque isso é dever do mentor no caso, né? É, exatamente. Então, prestem atenção, vocês não estarão expostos. Quem tiver um pouquinho de Exato. receio em será que vão pensar que eu não sou tão bom, já que eu estou procurando a mentoria de um outro profissional? Não. Sigilo absoluto. Exato. Ok? Considerações finais, Antu. Lembrando que todo o contato para o Meca estará correndo aqui embaixo. Considerações finais, amor? Bom, como eu falei, o Meca é apenas um bebezinho, está crescendo, tá? Eu tenho grandes planos para ele, porque são técnicas realmente eficazes, eficientes no alívio de dor, alívio tanto para pessoas comuns quanto para atletas. Hoje mesmo atendi um atleta do CrossFit, ele saiu assim, ele tem um campeonato sábado, ele estava com o ombro completamente restrito, então ele já saiu com o movimento. Então eu falo que eu quero levar o Meca ainda para grandes escalas, levar mesmo para ir para o Brasil todo, quem sabe internacionalmente. Que bom! E nada óbvio, está que a Antonieta retorne, de repente, com um tópico específico, porque o programa é pequeno e para falar, de repente, com especificidade, teria que ter mais espaço, Mais né? tempo, exato. Então, sempre ela estará aqui conosco. Antu, muito obrigada, volte sempre. Imagina, Camila, eu que agradeço a participação. Muito obrigada. Né? Uma honra. E vocês, meus amores, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!